né? Tá, então o que que é? O que que vocês... Primeira coisa, né, que nós devemos fazer é o que nos identificar com o carro, que é a postura, né? Como usar os acessórios, tudo que está no seu alcance. Então, primeira coisa, sentou no banco, faz. Preocupar com a coluna, porque a nossa coluna é a esteira do nosso corpo. Então nós temos que cuidar bem dela. E o banco está aqui para isso. Então, dependendo da posição que a gente senta, a gente não consegue guiar por um bom tempo, entendeu? Então tem tudo a ver com isso, que é a postura correta para guiar. Então observa o formato dos bancos. Eles são anatômicos, então eles foram projetados para nos recolher, manter nossa coluna certinha, daí nos dá conforto, tá ok? Então, Leandro, a primeira coisa, a medida entre o banco e o volante, nós temos a nossa mão esquerda, né? Sem deslocar do banco, Leandro. Costa o seu ombro, estica a mão e estica os dedos. Essa parte alta do volante tem que estar aqui na palma da mão. Então, Leandro, chega o seu banco para frente ou encosto. Isso. Encosta o ombro, seu braço e seu gabarito. Dá um toquinho no encosto do banco, está um pouco reparado. Aí, garoto. Isso aí, ó. Tá ok? Então essa é a medida correta. Cada um tem seu gabarito, tá? Por que o braço esquerdo? Porque os volantes são um pouco deslocados para a esquerda, entendeu? Então o braço esquerdo dá uma medida certinha aqui na palma da mão. Perfeito. Certo? Então essa é a nossa distância entre banco e volante. Ajuste das pedaleiras. Se faz acionando a embreagem com o pé direito. Então, Leandro, aciona a embreagem com o pé direito até no final sem desconforto. Tá certo? Então esse é o ajuste das pedaleiras. Porque a gente acha ver os pedais, ver tudo aí. Então todo esse aqui tem os ajustes, tem a maneira correta de ser usado. Tá certo? Então esse é o ajuste que ele fez. Então, aquela medida que ele fez com a mão esquerda na parte alta do volante é para quê? É para quando ele estiver com as duas mãos no volante, com as duas mãos no volante. Isso. Faz com que o braço dele alcance o ângulo aproximadamente aqui nos 45 graus. Então esses 45 graus é importante porque faz com que o próprio peso do braço transforme a gente em uma cunha entre o banco e o volante. Tá sentindo? Você está travado? Isso é para quê? Para a gente nunca guiar com o corpo, né? Se você está entrando na curva balançando, você não tem noção de onde você está indo, tá? Então essa é a posição correta. Esse aqui é importante, esses 45 graus, tá ok? Isso, posição das mãos no volante. Nós devemos estar sempre com as mãos 180 graus. Por que 180 graus? O centro de gravidade do volante está aqui, ó. Então, quer ver o exemplo? Segura para mim, Leandro, com as duas mãos assim. Isso. Tenta segurar o volante para mim. Tá vendo aqui, ó? Então, numa reta, ele vai ficar o tempo todo brigando com o desnível de asfalto. O desnível puxa e corre, puxa e corre. Então, pode haver uma hora que ele vai dar um puxão mais forte, né? O carro vai entrar em pêndulo. Se o carro entrar em pêndulo, tem que ter muita habilidade para trazer ele de volta, porque o pêndulo é o princípio do capotamento. Sabe o que é pêndulo? Faz com o carro desgovernado. Tá, esse é o pêndulo, isso é perigoso, tá? Então é um dos motivos que nós devemos estar sempre com as mãos na parte, né? No entanto, observa que os fabricantes, por que eles adaptaram essas manejas aqui pra gente? Para quê? Porque a posição das mãos é aí, não é isso? Então, esse é outro motivo que nós devemos estar sempre com as mãos na posição 180, tá ok? Maneira correta de curvar. Maneira correta, curva para a esquerda, puxa o volante com a mão esquerda, curva para a direita, puxa o volante com a mão direita. Por quê? Se você tenta fazer, né, que a gente fala, cruzar as mãos, você vai complicar, porque se for uma curva com um ângulo maior, você tem que fazer um contorcionismo, digamos assim, ok? Então vamos só dar um exemplo aqui, que vendo? Agora você vai ligar o carro para nós. Toda vez que for funcionar um carro cambiado, acione a embreagem para dar partida, por questão de segurança, e por outro lado o sistema elétrico agradece, porque quando você aciona a embreagem, você, né, como se alivia um pouco a carga da caixa de câmbio, né, que o motor gira mais livre, tá? Então preserva o sistema elétrico, tá? Então aciona a embreagem, liga, tá? Principalmente no carro de ponto morto. Devagarzinho, porque se realmente o carro não está, né? Tá, gente, fez já ocorreu, a pessoa foi ligar o carro, o que aconteceu? O carro estava enganado, né? O que aconteceu? Esmagou a perna do cara que estava colocando coisa no porta-malas do carro da frente, né? Então isso aí é fácil de carro. Você não embreagem, então o carro só liga com o pé na embreagem, esse aqui é um deles. Não, esse não. Mas tem veículos, os carros, vocês conhecem, né? Se você não aciona a embreagem, ele não dá para frente. Tá? Isso aí, então a posição das mãos na posição correta, né? Então, exemplo, curva para a direita,
Rodrigo, pega a fita pra mim que tá no canto. Tá, gente, outra coisa que fala da posição das mãos, né, de 180 graus, porque nós devemos desobstruir o airbag. Quer ver, Leandro? Segura em cima das duas mãos. Tá, então o que acontece? Se o Leandro estiver guiando dessa forma, aqui ó, e eu ver uma colisão com ele, né, bater o carro, alguma coisa acontecer, esse airbag vai inflar. Ele infla na velocidade de 300 km por hora, ele é quase instantâneo. Então, o que tiver aqui, ó, ele vai levantar, ele vai, né, então já aconteceu o caso do cara guiando com as mãos em cima, aí só sei que ele, né, deu uma pancada com o carro, o airbag inflou, ele tava com o relógio de pulso, que é o relógio pesadão, o relógio veio na testa dele, quebrou o vidro, ficou cicatriz, a circunferência do relógio, os ponteirinhos, horas, minutos e segundos, que até a máscara do relógio registrou tudo. Registrou, horário e tudo. Tá? Então, mas por quê? Porque ele estava com a mão aqui em cima. Tá? Então, é outro motivo que nós devemos estar sempre com as mãos na posição correta. Né? Então, se a posição das mãos fosse em cima, essa manete estaria aqui, não é isso? Tá? Então, o próprio carro também nos educando, nos mostrando como que usa o carro de maneira correta. Certo? Isso. Então, eu vou colocar uma fita aqui só para a gente ter uma noção, né, da parcial que eu estou falando. Isso. Essa fita aí vai servir como referência para toda curva que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar em cima desses laudos, que é as curvas simultâneas, né? Isso é para quê? Para fatigar bastante o volante. Tá? Então, essa fita branca ali, ela vai te dar a referência de onde você vai puxar o volante. Então, curva para a esquerda, o que você faz? Puxa com a mão esquerda, curva para a esquerda, mão direita fica. Isso, tirou, não. Faz uma curva, volta o volante. É uma curva simples para a esquerda. Puxa com a mão esquerda, mão direita, trava, segura na próxima. Tá vendo aqui, ó? Ele está curvando para a esquerda. Olha que sensação boa que te dá. Porque, gente, dentro de curva não é só curva. Você encontra carro parado, animal, buraco, pedra, step de caminhão que tem montado na curva. Então aqui, ó, ele está pronto para atuar em qualquer situação. Exemplo, ele está aqui, um carro vai invadir na faixa dele. Olha como está fácil para ele sair fora. Ah, vem sair um carro lá do acostamento. Opa, tá entendendo? Então ele tem recurso dentro dessas posições. Volta para o volante posicional. Isso. Curva para a direita. A mão direita puxa, a mão esquerda permanece. A curva continua. Puxa várias vezes. Continua, puxa para outra. E sempre evitando o cruzamento de mão, tá? Então, cruzar a mão você perde o controle. Aqui nos lados vocês vão ver, se você fizer da maneira de cruzar a mão, né, incorreto, o carro não anda, você não tem como fazer o carro. Ok? Então com o volante reto. Isso. Outra coisa que todos os veículos foram projetados para andar só em linha reta, só para frente. Tá? Então isso faz parte da geometria do carro, que chama-se caster. O que é o caster? É uma ligeira inclinação que tem nas pontas de eixo para manter o carro sempre reto. É como se fosse o garfo dianteiro da bicicleta. Ele desce na parte, chegando na roda, ele não faz aquilo. Então se você tirar aquela curva, se torna impossível você andar de bicicleta. Porque você não consegue pegar em cima das duas rodas. Então todos os veículos têm esse carro que traz, né, esse conforto do carro manter sempre alinhado, sempre reto, né, aonde que a gente adquire habilidade de acordo usando, né, a técnica correta. Então tem um recurso que todos os veículos têm, que pouca gente usa, chama-se retorno de volante automático. Tá? Então o que é? Toda vez que você está em curva e não tem uma carga no volante, então quando terminar a curva, não tem necessidade de ficar batendo o volante para ele voltar não, porque às vezes ele passa na frente da sua mão. Então o que você faz? Deixa ele no automático, deixa ele voltar sozinho, sente ele na mão, até o carro alinhar, pega de volta. Ele faz mais rápido, porque o carro ele consegue acompanhar os movimentos dele, a gente não consegue. Tá? Nossos movimentos são lentos, o carro não. Então vocês vão ver aqui, quando você usa a técnica, o carro parece que o carro está andando sozinho. Mas por quê? Você está sabendo usar o equipamento de maneira correta. Tá ok? Então tem um exercício que eu faço para a turma, esse exercício faz com que você adquira a técnica, né? É o que é? Uns minutinhos, né? Se tiver com o carro parado, alguma coisa, você ligar aqui, o carro está esquentando alguma coisa, passa a fazer esse exercício para você criar o hábito de criar dessa forma. É o que é? Segura com a frente, né? Isso. Pega com a mão direita na fita, para você só ter aqui no manete e folga tudo de novo. Dobra os cartões esquerdo, leva no manete, vai fazer. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Tá? Então isso que ele está fazendo, ó. Curvou para a esquerda,
virou para a direita, posição de conforto, que é essa posição horizontal, que é a posição de constante que nós devemos estar sempre na horizontal, tá? Então, esse aqui que ele está fazendo, só esse aqui você pode decisar todinho, passa no meio do estômago. Porque você está usando o carro para fazer o resto de você se torna o cérebro do carro. Então, se você manda a informação correta para o carro, vai ter tudo, ok? Então, nesse espaço que nós temos aqui, era você entender tudo como funciona o carro, na situação crítica. Exemplo, você ficou na curva, o carro começou a perder a traseira. O que muita gente faz? Tudo freio, não é isso? Então, se for um carro, né, como se diz, um carro básico, que não tem um sistema de freio que fica no ABS, o carro, ele vira passageiro do carro. O carro escorregou, pisou no freio e perdeu o carro, não tem como. Mas tem o carro, ele próprio, você não consegue acertar. Ele próprio tem o controle dele. É o que é? Você dá liberdade para o carro acertar. Como? Falando a mão do volante, ele dá tudo imediato. Entendeu? Então isso aí que vocês vão fazer aqui, vocês vão ver que realmente né, pouca gente usa e não sabe o tanto que isso é importante para a gente. Ok? Outra coisa importante. Isso aqui próprio nome diz, alavanca do freio de estacionamento. O que é a alavanca? A alavanca é a redução de força. Então cada quilo que eu coloco nessa alavanca aqui vai quase 10 kg para trás. É o suficiente para travar. Tem gente que puxa o freio de mão do carro, está com as duas mãos. Nós devemos usar o freio de mão de acordo com a necessidade. Parou naquela descida aí, o que você faz? Carrega o freio de mão. Tira o pé do freio. Olha o carro está descendo, tá? Tem bem, mas continua descendo. Travou, acabou. Não precisa puxar além disso, porque se você puxar ele vem. Mas você vai, pode ouvir o quê? Uma fadiga, um rompimento de carro, uma deformação de aço, alguma coisa relacionada à pressão, à fadiga, né? Então o freio de mão a gente usar de acordo com a necessidade. Nossas garagens são todas planas. Para que você chega aí e puxa o freio de mão com as duas mãos? Principalmente casal que usa carro em conjunto. Às vezes o maridão chega lá de noite, os braços são fortes, chegou da academia, né? Puxa o freio de mão. No outro dia a mulher vai levar o menino para a escola. Como é que ela solta o freio de mão do carro? Entendeu? Então isso é uma dica que a gente dá, que a pessoa para mexer um pouquinho na família da pessoa, para ter noção que isso aqui é um mecanismo, né, que não é feito para puxar com duas mãos, com tanta força. É de acordo com a necessidade.